A espera pelo momento perfeito é uma das formas mais elegantes de procrastinação. Ela não parece preguiça, parece prudência. A pessoa diz que começará quando tiver mais dinheiro, mais tempo, mais preparo. Quando o ambiente estiver melhor ou quando a ansiedade diminuir. O problema é que a vida raramente entrega todas essas condições ao mesmo tempo. Sempre haverá alguma coisa faltando. Sempre haverá alguma preocupação. Sempre haverá alguma variável fora do controle. Enquanto a pessoa espera a ausência de problemas, perde a oportunidade de desenvolver força diante deles. Não existe disciplina quando tudo está fácil. Existe disciplina quando existe vontade de abandonar. Não existe coragem quando não existe medo. Existe coragem quando o medo está presente e, ainda assim, a decisão continua sendo tomada. Não existe autocontrole quando nada provoca. Existe autocontrole quando a provocação aparece e a reação não é automática. Um dia difícil pode conter mais crescimento do que uma semana confortável. O conforto preserva. A dificuldade revela. Ela revela hábitos, prioridades, dependências e fragilidades. A pessoa que acredita precisar de um dia perfeito para agir nunca descobre a própria capacidade de agir em condições imperfeitas. E essa capacidade é uma das formas mais importantes de poder. Se você gosta de filosofia estoica, de psicologia profunda e de estoicismo, inscreva-se no canal como sinal da sua presença. Deixe seu like, comente e compartilhe. Maquiavel dedicou atenção especial à relação entre capacidade humana e fortuna. A sorte, entendida como aquilo que escapa ao controle, interfere na trajetória de qualquer pessoa. Uma oportunidade aparece, outra desaparece. Uma pessoa importante entra na vida, outra sai. Um projeto prospera, outro fracassa. Nenhuma estratégia elimina completamente a incerteza. Essa constatação pode produzir dois tipos de comportamento. O primeiro é a passividade. A pessoa acredita que tudo depende da sorte e passa a esperar. O segundo é a preparação. A pessoa reconhece que não controla o cenário inteiro, mas trabalha para estar pronta quando o cenário mudar. Essa segunda postura é muito mais poderosa, porque não depende de prever exatamente o futuro. Depende de construir capacidade. Quem se prepara não precisa saber qual será a próxima oportunidade. Precisa estar em condições de aproveitá-la quando surgir. A pessoa frágil pergunta quando a vida finalmente ficará fácil. A pessoa disciplinada pergunta o que pode ser fortalecido enquanto a vida continua difícil. A primeira depende do ambiente. A segunda trabalha sobre si mesma. A sorte pode abrir uma porta, mas é preciso existir alguém preparado para atravessá-la. A oportunidade pode aparecer, mas é preciso existir competência para reconhecê-la. O momento pode chegar, mas é preciso existir disciplina para agir. Criar dias melhores não significa controlar a fortuna. Significa preparar-se para não desperdiçar aquilo que a fortuna eventualmente oferecer. Epiteto oferece uma das ferramentas mais úteis para atravessar dias difíceis. Distinguir aquilo que pertence ao domínio da pessoa daquilo que não pertence. O clima não obedece. O passado não obedece. A opinião alheia não obedece. A decisão de outra pessoa não obedece. O envelhecimento não obedece. A morte não obedece. As circunstâncias econômicas, políticas e sociais também não obedecem completamente. Tentar controlar tudo isso produz desgaste, mas existe outra área. A maneira como uma pessoa interpreta, a maneira como responde, a
maneira como trabalha, a maneira como trata os outros, a decisão de continuar, a decisão de corrigir. Essa área pode ser cultivada. Epiteto não oferece uma promessa de vida sem sofrimento. Oferece algo mais realista, uma maneira de não transformar todo o sofrimento externo em derrota interna. Uma pessoa pode passar por um dia terrível e ainda assim não permitir que o dia determine quem ela será. Pode receber uma notícia ruim e continuar digna. Pode perder uma oportunidade e continuar trabalhando. Pode ser rejeitada e continuar construindo. Pode falhar e continuar aprendendo. Isso não elimina a dor, mas impede que a dor se torne identidade. É aí que começa a criação de um dia melhor. Não necessariamente porque o acontecimento mudou, mas porque a resposta mudou. Existe uma definição infantil de felicidade, que diz que um dia bom seria aquele em que nenhum problema aparece. Mas um dia sem problemas pode ser apenas um intervalo. O verdadeiro equilíbrio precisa sobreviver quando os problemas aparecem. Um dia bom pode conter uma dificuldade, pode conter uma notícia desagradável, pode conter cansaço, pode conter frustração, pode até conter uma derrota e mesmo assim ser um bom dia. Uma pessoa pode caminhar durante horas sob pressão e ainda terminar o dia sabendo que fez o que precisava fazer. Pode não ter recebido reconhecimento, mas cumpriu a própria palavra. Pode não ter alcançado o resultado, mas avançou. Pode não ter recebido aquilo que desejava, mas não perdeu a própria dignidade. Isso é diferente de euforia. Isso é estabilidade. A felicidade baseada apenas em circunstâncias externas será sempre frágil, porque as circunstâncias mudam. Uma mente disciplinada procura algo mais profundo. Satisfação no trabalho bem feito, na palavra mantida, na decisão correta e na resistência diante da dificuldade. Uma vida não é construída por momentos grandiosos todos os dias. É construída por pequenas ações que se repetem quando ninguém está olhando. Criar um bom dia começa antes de o dia começar. Não existe magia nisso. Existe preparação. Uma pessoa que acorda sem qualquer direção entrega as primeiras horas ao acaso. O telefone decide o que merece atenção. As mensagens decidem o humor. As notícias decidem o nível de ansiedade. As urgências dos outros ocupam o espaço mental. E quando percebe, o dia já pertence a todo mundo, menos a própria pessoa. A disciplina começa estabelecendo prioridades. Nem tudo merece atenção imediata. Nem todo problema precisa ser resolvido naquele instante. Nem toda mensagem exige resposta. Nem toda provocação exige reação. Nem toda oportunidade merece ser perseguida. Um dia melhor nasce quando existe uma hierarquia. Primeiro aquilo que é essencial, depois aquilo que é importante e, por último, aquilo que apenas parece urgente. Essa organização reduz o ruído. E menos ruído significa mais capacidade de pensar. Criar dias bons também exige pequenos compromissos repetidos. Dormir adequadamente quando possível, trabalhar mesmo sem motivação, movimentar o corpo, organizar o ambiente, ler e aprender, cumprir uma promessa feita a si mesmo. Nenhuma dessas coisas parece grandiosa, mas uma vida não é construída por momentos grandiosos todos os dias. É construída por pequenas ações que se repetem quando ninguém está olhando. A motivação é uma visitante. Chega em alguns dias, deixa você a usar e desaparece em alguns dias. Quem depende dela para agir vive uma vida instável. Quando existe entusiasmo, tudo parece possível. Quando o entusiasmo desaparece, até tarefas simples parecem pesadas.
A disciplina começa justamente onde a motivação termina. Não porque a disciplina elimine emoções, mas porque impede que cada emoção se transforme em comando. Uma pessoa pode não estar motivada e ainda cumprir o necessário. Pode estar cansada e ainda manter uma pequena rotina. Pode estar frustrada e ainda evitar uma decisão impulsiva. Pode estar desanimada e ainda fazer aquilo que mantém o futuro aberto. Essa é uma das maiores diferenças entre desejo e caráter. Desejo quer resultado. Caráter sustenta comportamento. A mudança acontece quando o comportamento começa a acompanhar aquilo que se afirma querer. Por isso, criar dias bons exige uma pergunta menos romântica. O que precisa ser feito hoje? Não amanhã, não quando tudo estiver melhor. Hoje, a resposta pode ser pequena, mas precisa ser real. Existe uma armadilha na busca por transformação. Muitas pessoas querem sentir que estão mudando. Poucas aceitam mudar lentamente. Querem uma grande decisão, um grande começo, uma grande virada. Mas a maior parte das mudanças importantes acontece de maneira quase invisível. Uma página lida, 1 hora de trabalho, uma conversa evitada no momento errado, uma dívida reduzida, um hábito interrompido, uma tarefa concluída. Um bom dia pode ser simplesmente o dia em que uma pessoa não repetiu o mesmo erro. Pode ser o dia em que terminou aquilo que havia começado. Pode ser o dia em que escolheu silêncio em vez de conflito. Pode ser o dia em que voltou ao caminho depois de uma semana ruim. A criação de uma vida melhor depende menos de grandes explosões de motivação e mais da capacidade de repetir pequenas decisões corretas. O futuro é construído dessa maneira. Maquiavel entendia que posições de poder raramente são entregues gratuitamente. Elas precisam ser construídas, preservadas e adaptadas às circunstâncias. Na vida cotidiana, o princípio pode ser aplicado sem transformar tudo em disputa. Uma pessoa precisa construir competência antes de exigir reconhecimento. Precisa desenvolver disciplina antes de esperar grandes resultados. Precisa criar alternativas antes de exigir que uma única porta se abra. Não existe garantia, existe preparação. Mas atenção! Alguns dias não podem ser transformados em dias bons. Essa verdade precisa ser aceita. Existem perdas que doem. Existem notícias que quebram. Existem períodos em que simplesmente sobreviver já exige esforço. Fingir que tudo está bem seria outra forma de ilusão. A filosofia não precisa negar a dor. Ela pode ensinar a atravessá-la. Um dia ruim pode servir como diagnóstico. Pode mostrar uma dependência. Pode revelar uma relação que já estava quebrada. Pode expor um hábito destrutivo. Pode demonstrar que determinada estratégia não funciona. A dor não precisa ser romantizada, ela pode ser usada como informação. Esse é um dos princípios mais fortes da disciplina. Transformar experiência em aprendizado. O futuro costuma ser imaginado como algo grandioso, mas ele é construído em dias comuns, dias sem aplausos, dias sem grandes acontecimentos, dias em que ninguém percebe o esforço. É nesses dias que uma pessoa decide se continuará. Aquele abraço, até o próximo vídeo.